Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos adentrar nas brumas do passado. Na alvorada da modernidade europeia, a cidade de Nuremberg ocupava um lugar estratégico no Sacro Império Romano Germânico, centro de comércio, de artes e de impressão. Respirava um clima intelectual e religioso do século XVI, um período marcado por reformas e tensões entre tradições e novas ciências, e uma sensação constante de que os céus podiam anunciar avisos e presságios. O horizonte urbano, recortado por torres e muralhas, era também uma janela para uma sociedade acostumada a ler no firmamento mensagens de Deus, sinais políticos e prenúncios de mudanças. É nesse cenário que se inscreve o fenômeno celeste de Nuremberg, ocorrido na manhã de 14 de abril de 1561. Segundo o relato que se tornaria célebre, ao nascer do Sol, uma série de formas luminosas surgiu nas imediações do astro, esferas de tamanhos variados, algumas descritas com tons avermelhados e escurecidos, cruzes alongadas, cilindros e elementos que pareciam lançar pequenas bolas brilhantes, começaram a mover-se de modo errático. Muitos observadores compreenderam aquela coreografia como um combate no céu, deslocamentos bruscos, aproximações e dispersões, como se dois exércitos invisíveis duelassem por sobre os telhados da cidade. A certa altura, várias dessas formas perderam o brilho, desceram em queda e se desvaneceram, como se queimassem no ar. Então, uma massa escura, alongada e ameaçadora, comparada por contemporâneos a uma lança gigantesca, permaneceu imóvel na borda do horizonte, antes de desaparecer entre neblinas e fumaça além dos campos. A notícia não se restringiu ao boca a boca, em Nuremberg, onde a tipografia se consolidara como veículo essencial de informação. Um impresso ilustrado gravado em madeira foi publicado pouco depois, registrando a visão de forma detalhada e moralizante. A autoria é atribuída ao impressor Hans Glauser, que descreveu o evento com minúcias e o enquadrou como um chamado à penitência, articulando a leitura religiosa comum à época. Essa folha volante, distribuída na cidade e regiões vizinhas, tornou-se a principal fonte documental do caso, reunindo o testemunho coletivo em um relato coerente, apoiado por uma imagem poderosa que fixou no imaginário a ideia de uma batalha nos céus. Diante de um espetáculo tão incomum, espera-se saber se a guarda urbana, os conselhos municipais ou forças militares foram mobilizados. Contudo, os registros conhecidos não indicam qualquer intervenção armada ou deslocamento de tropas. Nuremberg mantinha estruturas de vigilância e milícias cívicas, mas não houve relato de toque de alarme, evacuações ou medidas defensivas. É mais provável que a reação institucional tenha ocorrido nas esferas do púlpito e da opinião pública impressa, com sermões e panfletos, interpretando o acontecimento como sinal divino e exortando a ordem moral. Em suma, não há evidência de resposta militar, e sim de um enquadramento religioso e informativo. O núcleo das evidências permanece ancorado em fontes impressas. Além da Folha de Nuremberg, registros cronísticos mencionam a comoção popular e a clareza do céu ao amanhecer. A memória do episódio ganhou eco anos depois, com relatos da cidade de Basileia, em 1566, quando esferas escuras teriam sido vistas pela manhã, também relacionadas a um impresso que descrevia anomalias no firmamento. As duas ocorrências passaram a ser lembradas em conjunto por estudiosos modernos, embora sejam independentes e contenham diferenças notáveis de contexto e descrição. A análise contemporânea oferece hipóteses naturais para o que pode ter sido visto em Nuremberg. Entre as explicações mais fortes está a de fenômenos ópticos atmosféricos associados à presença de cristais de gelo em nuvens altas, parelhos, halos solares, pilares de luz e cruzes formadas por refrações e reflexões podem produzir múltiplos focos luminosos ao redor do Sol, com cores e intensidades distintas. O contraste com a umidade da manhã e a névoa pode criar a impressão de formas que surgem e desaparecem, e o cansaço ocular ao encarar a luz solar amplifica a sensação de movimento e combate. A suposta queda de esferas talvez corresponda ao desvanecimento súbito de reflexos quando a geometria de luz, nuvem e observador se altera. Já o objeto escuro, alongado e imóvel na linha do horizonte, pode ter sido uma nuvem baixa densa, uma coluna de fumaça de fornos e oficinas extramuros, ou mesmo uma sombra projetada em camada de névoa. Tais explicações, embora plausíveis,
não conseguem reproduzir cada detalhe do relato, o que mantém aberta a discussão. No século XX e no século XXI, a narrativa foi resgatada por correntes ufológicas, como possível evidência de um confronto aéreo entre artefatos desconhecidos. A imagem do impresso, com esferas, cilindros e cruzes, foi relida como diagrama de máquinas em conflito, mas historiadores chamam a atenção para o contexto cultural do século XVI, no qual a retórica de batalha celeste era metáfora comum usada para exortar comportamentos e interpretar o extraordinário sob uma lente moral. A gravura, além de informar, ensinava e advertia, convertendo fenômenos naturais em parábolas visuais com forte apelo. O que sabemos com segurança é limitado, não há relatos de destroços, de incêndios causados por quedas, de feridos ou de danos materiais. Não foi identificada cratera fora dos muros, nem documento administrativo detalhando medidas emergenciais. Temos um impresso marcante, relatos secundários e um conjunto de hipóteses científicas razoáveis. O que permanece é a lacuna entre a linguagem simbólica do passado e a busca moderna por mecanismos físicos exatos. Assim, o fenômeno celeste de Nuremberg continua a pairar entre memória e enigma. Ele revela a força das imagens na construção de fatos, a influência do clima espiritual do século XVI sobre o olhar coletivo e a persistência de perguntas que atravessam os séculos: se foi um espetáculo raro de óptica atmosférica, um mosaico de interpretações sob o sol nascente, ou algo que ainda não compreendemos plenamente. O episódio resiste como um lembrete de que a história não se faz apenas com certezas, entre ralos e metáforas, entre fé e ciência. Nuremberg nos oferece um dossiê de luz e sombra que até hoje convida a contemplar o céu com espanto e prudência.